Agora, olha para o irmão que está do seu lado, para os dois que estão ao seu lado, e faça uma pergunta assim para eles. Pergunte a eles assim: amado, você crê que o Deus que criou os céus e a terra e tudo que há tem um propósito específico na sua vida desde a fundação do mundo? Aí responde para o seu irmão assim, fala assim: eu creio. Olha para ele e fala assim: eu creio. E pergunta assim: e tu crês? Oh glória, aleluia. Se você crê então que esse Deus que criou todas as coisas tem esse propósito na sua vida, levanta um forte aplauso a Ele, porque Ele escolheu você. Um dia Ele sonhou contigo, irmão. E Ele pensou: vou formar a pessoa mais linda, a mais abençoada. Para que Ele seja um comigo e eu com Ele. Para que eu seja um com ela e ela uma comigo. Esse é o Deus maravilhoso que nós adoramos durante esse momento de louvor, durante esse período de louvor. O Deus que te conhece, o Deus que te quer e me quer também. Atos capítulo 5, lá no versículo 5, fala algo muito interessante. Fala bem assim no versículo 5 do 5º capítulo do livro de Atos. Posso ler? Então vou ler. Ouvindo estas palavras, perdão, começa aí no versículo 4, amém? Versículo 4 diz bem assim: conservando, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os outros. Amém? Fala assim depois de mim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu queria que você que gosta de anotar, você anotasse uma coisa muito importante. Anotasse assim: espírito de miséria. Fala depois de mim: espírito de miséria é um forte inimigo dos projetos de Deus. O espírito de miséria é o quê? Quem é um projeto de Deus aí? Eu. O espírito de miséria é um forte inimigo dos projetos de Deus. Amém? Amém? Deixa eu te ouvir. Fala, amém? Amém? Aleluia. E já percebeu uma coisa assim? Alguém, conhece alguém que tem uma característica assim? Ele não aceita perder. Tem que sempre levar vantagem em tudo. Outra característica: uma pessoa que vive fazendo negócio, mas os seus negócios nunca lhe trazem uma vida financeira ajustada. Outra característica: a pessoa que tem extrema dificuldade em se desapegar de coisas. Conhece alguém com característica assim? De repente, até quando você se olha no espelho, você se depara com alguém.
são características de uma pessoa que, infelizmente, está recebendo, está sofrendo as investidas ferozes e mortais desse inimigo dos projetos de Deus. O que acontece com esse amigo aqui, nesse capítulo 5 do livro de Atos, é exatamente isso. Ele foi acometido, ele foi alvejado por esse espírito. E repara uma coisa, esse espírito ele se torna muito forte e tem um poder de te assediar de forma terrível logo depois de uma palavra de Deus liberada na sua vida. Toda vez que Deus libera uma palavra na sua vida, toda vez que Deus está pronto para te abençoar de forma tremenda, esse espírito de miséria começa a tentar tomar o teu e o meu coração. Estão me entendendo? Quantos são projetos de Deus aqui mesmo? Deixa eu ver. Amém. Então ele é inimigo do projeto de Deus. Ele não quer que os projetos de Deus se cumpram. Então ele investe, e investe pesado. O que acontece com esse homem aqui chamado Ananias é exatamente isso. Ele estava pronto para entrar em linha com o projeto de Deus na vida dele. E ele recebe uma palavra, ele recebe esse espírito, recebe o sussurro desse espírito, porque ele se colocou, ele se determinou a fazer algo tremendo em prol de um projeto que Deus havia entregado. E ele se determina em fazer algo lindo, algo nobre, que certamente impactaria o coração do Senhor. E ele devolveria em formas de bênçãos, em formas de milagres, não só a ele, mas a todo aquele pessoal que estava vivendo já milagres da parte de Deus ali naquele tempo. E ele é acometido então com essa semente maligna desse espírito de E eu me perguntei alguns dias atrás sobre Deus, será que o Senhor não foi meio que severo demais com esse homem? Porque nós vimos aqui o que acontece com ele. Deus, será que o Senhor não foi severo demais? Uma correção do Senhor não bastaria? De repente não mudaria o coração dele. E eu entendi algo nessa história que eu até então não tinha entendido e eu quero, com muito temor diante de Deus, compartilhar com vocês, amém? Eu quero compartilhar o que eu percebi aqui com vocês. E o que eu percebi é o seguinte: havia um projeto de Deus tremendo para aquela igreja. A igreja estava crescendo, a igreja estava caindo na graça de todo o povo. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, por onde andavam, se tornavam referências, se tornavam pessoas que todo mundo olhava e todo mundo queria imitar, porque viam neles reflexo do próprio Cristo, estampado na vida e selando as palavras, selando as atitudes daqueles homens. Deus respondia com sinais de maravilha a tudo aquilo que aqueles homens falavam e faziam. Amém? E a igreja estava sendo forjada, estava sendo formada. A igreja que o Senhor Jesus deu a vida por ela, estava sendo formada. Então, dessa forma. Então surge um homem, que Deus coloca no coração dele. Deus traz ao coração desse homem, que ele poderia ser um forte colaborador desse projeto de Deus tão sublime naquele tempo. E esse homem aceita o desafio. E logo depois de aceitar, esse espírito de miséria entra na vida desse homem e faz ele ter uma atitude totalmente diferente daquela que ele havia assentado no coração de fazer para o Senhor. O que eu quero que você compreenda é que a igreja estava sendo formada. O projeto estava nascendo. E o diabo sabia que uma vez que esse projeto nascesse e esse projeto crescesse em cima de uma base sem mancha, uma base sem rugas, uma base santa, o projeto de Deus seria algo que impactaria de uma forma rápida, de uma forma sobrenatural
as pessoas viriam ao conhecimento das revelações de Deus, da verdade, de uma forma sem precedentes. Então o diabo traça um plano. Ele traça um plano para conseguir manchar, corromper a base que o Senhor estava levantando e forjando a sua igreja. Entendem isso, queridos? Uma vez conseguindo manchar essa base, uma vez conseguindo corromper com o início, nada que fosse edificado sobre isso viria a acontecer ou seria bem sucedido. Jesus disse assim: o homem sensato eu comparo com aquele que edifica sua casa sobre a, mas o homem insensato sobre a areia. O diabo queria que essa igreja de imediato crescesse com uma edificação sem sustentação, com uma mentira, com algo que foi maquinado, distorcido, desvirtuado. Satanás queria que crescesse. Então teria que ser paralisado, teria que ser exterminado esse projeto do inferno sobre a igreja do Senhor Jesus. Entendem isso, queridos? Porque fala assim depois de mim: o meu discípulo precisa crescer, precisa nascer e crescer e frutificar e multiplicar em cima de uma base santa, para que os seus discípulos também sejam santos e as gerações vindouras também sejam santos. Satanás conhece o projeto dessa igreja, conhece o projeto de Deus na sua vida, conhece a minha vida, e ele vai tentar trazer esse espírito de miséria para que eu e você e essa igreja não desfrute do que o Senhor tem preparado para ela, e que eu e você não desfrutemos também do que o Senhor tem preparado para nós. Mas eu quero entregar para você algumas chaves de como vencer esse espírito, amém? Quantos querem receber? A primeira chave aqui que a gente pode mandar esse cara embora com muita autoridade é sermos ousados na nossa oferta. Sermos o quê? Ousados. Aonde? Nas ofertas. Sermos ousados na oferta. É isso que responde a esse espírito de miséria. Quando ele chega para mim e diz assim: ó, não dá isso. Aí eu, realmente, não é isso que eu tenho que dar, é o dobro. Realmente não é isso. Você está nessa, você até que acertou. Não é isso, é mais do que isso. Sermos ousados na nossa forma de ofertar ao Senhor. Amém? É a primeira chave. Se você crê, fala assim: amém, eu creio. Segunda, nós precisamos aprender a ceder. Aprender o quê? Ceder. Aprender o quê? Ceder. Nós temos muita dificuldade em ceder. Até no conflito nós temos dificuldade de ceder, para que a paz reine. Ceder, querido, é ceder, é abrir mão, é não fazer questão. E quando eu aprendo a ceder e pratico isso, eu vou ceder. Nós estamos dando uma resposta muito forte a esse espírito de medo. Muito forte. Porque quando eu cedo, eu abro mão, não me pertence. Não quero, não faço questão. E ele não gosta disso, ele quer que você junta cada vez mais. Hoje à tarde, eu li uma coisa que me chamou muito a atenção. Deixa eu compartilhar uma historinha. Quer ouvir uma historinha para terminar? Eu li algo que me chamou muita atenção. Gostei daquilo que eu li. E eu acho que combina com o que nós estamos dizendo aqui sobre ceder. O homem estava prestes a falecer e ele começou a levantar, a fazer. É inventar? Fala, esqueci agora, fugiu a palavra. Testamento, obrigado. Começou a fazer o testamento para partilhar ou repartir os seus bens com os seus filhos. E esse homem era pai de 3 filhos. E ele começou a pensar no testamento e os filhos, eles não se preocuparam porque eles sabiam do caráter do pai, sabiam que o pai era um homem justo, sabia que o pai não se enganaria, não cometeria
injustiça com a forma que partiria os bens entre esses 3 filhos. Estão me ouvindo? Amém? Eles não se preocupavam porque sabiam que o pai iria ser justo com a quantidade e a porção que ia separar para cada. Então, chegou a hora de eles verem como que o pai havia repartido os seus bens. E o pai repartiu da seguinte forma: metade dos meus bens para o meu filho mais velho. Quanto? Metade para o meu filho mais velho. 1/3 dos meus bens para o meu filho do meio. Quanto? 1/3. E 1/9 dos meus bens para o meu filho caçula. 1/9. Bem? E assim foi. E eles ficaram felizes, porque era justo a partilha entre eles. Metade para o mais velho, 1/3 para o do meio e 1/9 para o último. Só que quando eles foram contar os bens dos pais, os bens dos pais, do pai, eram 17 camelos. 17 camelos. E aí eles pararam para contar. Peraí, a minha parte é a metade. Mas metade de 17 é 8,5. Como é que eu vou partir o camelo no meio? E o outro, o segundo falou: peraí, a minha parte é 1/3. Mas 1/3 de 17 vai dar 5,666. Como é que eu vou fazer isso? E o último falou: peraí, mas 1/9 de 17 é 1,8 alguma coisa. E começaram a entrar no conflito, os 3 irmãos. Porque eles não queriam matar nenhum caminho. E aí tinha aquela situação: como é que resolve isso agora? Como é que resolve isso? Eles vão até um tio deles, que também muito sabe, e fala: tio, nós estamos nesse impasse, como é que faz agora? A gente está nessa situação, e agora o que a gente faz? E o tio pensa, olha para aqueles 3 irmãos, e ele diz assim: eu tenho uma solução para vocês. Eu vou ofertar um camelo, na vida de vocês. Então vocês passam agora a ter 8 camelos. E a 18 camelos. E a conta vai bater. Pode ir embora. E eles foram. E assim eles dividiram. 18 camelos, metade, 9 para o primeiro. Ficou feliz, né? 18 camelos, 1/3, 6 para o segundo. Ficou feliz, tá? 18 camelos, 1/9, 2 para o caçula. Todos felizes. E aí eles fizeram a conta. 9 camelos do primeiro, 6 camelos do segundo, dá 15. E 2 do caçula, dá 17. Não dá 18. E eles voltam naquele tio: tio, o que aconteceu? Nós estamos trazendo o seu camelo de volta, não precisamos dele, entramos no acordo. E o tio disse: qual lição para que se resolva um conflito, queridos? É aprender a ceder. Então que vocês aprendam isso. Ceder é o que atrai as bênçãos. Ceder é o que atrai a mão de Deus para a sua vida. Abrir mão, ofertar, é aquilo que devolve a você um nível de bênção que você não imagina que um dia possa receber do Senhor. E eu quero chamar aqui na frente agora você, querido. Você que me ouviu até agora, e você que quer mandar esse espírito que de repente nem chegou, mas se ele ousar chegar, ele já corre de você. Eu quero pedir para que você fique em pé, no seu lugar, todos de pé no seu lugar. E você vai levantando e vai falando assim: Senhor, nessa noite, eu entendi o valor que o Senhor dá ao coração livre, desimpedido, um coração que deseja ceder sempre. E eu me decido nessa noite. Eu me decido nessa noite a ser uma pessoa próspera, abençoada, muito abençoada, porque a medida da minha bênção está ligada à medida da minha liberalidade. Amém? Não se esqueça de uma coisa: o Senhor quer te fazer livre. Amém? Aleluia. O Senhor quer te dar liberdade. Amém? Então fala assim: o Senhor quer me dar liberdade. Mas Ele quer de mim
liberalidade. Amém. Eu quero te convidar então a trazer os seus dízimos e a trazer as suas ofertas até o altar. Amém? Filhos na sua casa esta noite, pedir que o Senhor nos ajude, esteja conosco em todo sempre, e que aquilo que foi trazido, Deus, Ele possa mandar um sinal para os céus de que os seus filhos te amam, te temem e de que querem mesmo receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem prometido, tudo aquilo que o Senhor tem como projeto para Deus. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, querido, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Capítulo 1. A partir do versículo 16. Quero pedir ao irmão Jean do Dada Show para deixar tudo certinho, tá? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16. Eu queria que você falasse depois de mim esse versículo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Fala isso depois de mim. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Fala isso. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Fala isso. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Fala, segue aí. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo a torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Senhor, nós te pedimos que a tua misericórdia nos alcance e que haja, Deus, um arrependimento sincero em nossos corações e o nosso coração seja quebrantado ao Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. O tema da nossa mensagem hoje é um coração endurecido. Você vai ver um vídeo, apesar de eu, de repente, eu vou correr que vai dar tempo. Mas eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Depois que eu creio que Deus já falou conosco até aqui e vai continuar falando. Peça a Deus, Senhor, dá-nos coração quebrantado. Fazendo filhos crescerem descontrolados. Qual a tua idade? 12 anos. Quem foi que passou essa arma para você? Eu estava com ele. É a primeira vez que tu pratica assalto? Estás arrependido? Estás arrependido não? Já está aqui, como vai se arrepender? Teus pais dizem o quê? Meu pai e minha mãe já morreram. Teu pai? Meu pai matou minha mãe, só matou ele. Existe aqui exame da paz. É uma pessoa alegre, é uma pessoa gostava da vida. Eu amava a vida. E esse homem acabou com ela. Eu não tenho mais vida. E atingindo a sociedade. Um homem entrou na escola, matou 20 crianças e 6 adultos. Depois se suicidou numa sala de aula. Espíritos que acabam por lá. Tive, eu vou mentir. Eu não sei contar vocês não, mas eu vou falar que eu tive. Tive falar por ele, não vou mentir. Aí toda noite ele me chamava e me afastava. Alguns podem dizer que eu estou mais interessado em coisas grandes, mas não é o caso. Eu amo as pequenas mentiras. Eu encorajo o segundo olhar para aquela garota. Eu espero que você tome aquele gole a mais. Se der mais um pouquinho, às vezes é tudo que eu preciso. Quanto mais jovem você for, mais rápido nos tornamos amigos. Quanto mais velho você fica, mais truques eu tenho. Quanto mais ingênuo você permaneça, mais fácil eu capacito. E quanto mais esperto você seja, mais sorrateiro eu me torno. Quanto mais forte você fica, mais eu ataco. Eu sou atraente, cheiro bem e chamo a atenção. Quando você pensa que já teve o suficiente de mim, eu te faço cair novamente. Acha que pode se livrar de mim? Não esteja tão perto. Não estou sendo fácil de se ver, mas não significa que eu não estou sendo território. Eu estou em cada esquina, eu estou em sua casa, estarei em seu trabalho.
Talvez até na sua igreja, mas você não precisa me procurar, porque eu encontrarei você. Você não deve contar a ninguém sobre mim. Além do mais, temos algo de bom entre nós. Você caiu na armadilha. Não há alguém a quem recorrer. Você acha realmente que alguém pode te perdoar? Não se preocupe, seu segredo está salvo comigo. Eu celebro a diversidade. Homem, mulher, negro, branco, jovem, velho, rico, pobre. Eu não me importo. Eu os quero a todos igualmente. Eu devoro todos vocês. Não importa quem você é, eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu sou o pecado. Quanto mais você gosta de mim, eu vou acabando aos poucos com a sua vida. Eu sou o pecado. 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 O pecado é a porta para o diabo te destruir. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 15, fala o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Foi Jesus quem disse isso. Queridos, o endurecimento do coração não está relacionado ao fato de alguém não ouvir a palavra de Deus. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, o coração pode se endurecer. Porque, ao mesmo tempo em que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também pode acontecer à medida que a pessoa ouve a palavra com uma postura de coração inadequada. Muitas vezes você ouve dentro de casa, no seu local de trabalho, no seu dia a dia, você ouve coisas que no seu coração você não concorda, mas você não se manifesta. E a pessoa acha que você está junto com ela. E daí a pouco você vai ver que você está sozinho. A pessoa não acredita no que você falou. O povo de Israel, no exílio de Babilônia, costumava se reunir para ouvir o profeta Ezequiel. Porém, se tratava apenas de um passatempo religioso, pois seus corações tinham outros interesses. Não levante a mão. Quantos aqui vêm para a igreja já pensando no lanche que vai fazer após o culto? Quantos vêm para a igreja simplesmente para encontrar com alguém, para bater o papo, uma conversa legal, eu estou ali porque fulano de tal é legal comigo, não sei quem é bonzinho, e vai por aí por muitos motivos. Você pode entrar dentro de uma igreja e o seu coração está longe daquilo que você está ouvindo. Porque quando nós estamos em pecado consciente, nós arrumamos muitas desculpas para justificar o nosso pecado. E você ouve de púlpito, tudo que você está fazendo é pecaminoso. Mas no seu coração você não aceita isso. Isso só fica na sua mente. No seu coração você continua do mesmo jeito. E a palavra de Deus chama isso de dureza. E às vezes a gente acha que ser duro de coração é cometer aqueles pecados que nós temos por enormes.
pecado de roubar, matar, de adulterar, isso tudo é pecado. São comportamentos pecaminosos. Mas a dureza do nosso coração, quantas vezes que somos filhos, estamos dentro de casa, os pais dizem, não faça isso. Cuidado com esse tipo de amizade, cuidado com o tipo de filme, cuidado com as programações, cuidado com o que você fala. Você ouve, mas é como aquele aluno na sala de aula que a professora diz, senta. Eu disse, tudo bem. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Assim a gente faz isso. É mediante a palavra de Deus. E muitas vezes, quando a palavra é ensinada, nós torcemos o entendimento para sermos favorecidos por ela. Nós acabamos de ler que os homens trocaram a glória de Deus pela mentira. Na parábola do semeador, Jesus mostra o coração de cada ouvinte. O primeiro ouve e não entende, à beira do caminho. Esse é o ouvinte distraído e desinteressado. O segundo ouve e se alegra, mas não persevera, solo rochoso. Ouvinte emotivo e entusiasta. O terceiro ouve, mas deseja outras coisas, espinhos. Um ouvinte dividido. O quarto ouve e compreende, é a terra boa. Ouvinte receptivo e desimpedido. A compreensão, queridos, da palavra de Deus não deve ser apenas intelectual ou emocional. Ela vai além dos sentidos naturais. O coração deve receber a iluminação do Espírito e o coração deve se mostrar desimpedido de qualquer obstáculo. O Senhor fala para que entendam com o coração e se convertam. Quantas vezes você vem à igreja, você ouve uma mesma mensagem, você vai a um encontro, vai 2 encontros, vai 3 encontros, mas chega o dia em que você vai ao mesmo encontro, você vai ouvir a mesma mensagem e ela vai falar profundamente ao seu coração. Sabe por quê? Porque aquilo que te impedia de ouvir, de entender e de receber foi quebrado. Muitas vezes nós andamos aprisionados porque queremos andar com Jesus, mas agarrado com as coisas que nós amamos mais do que a Ele. Então não dá. Eu tenho que ser uma pessoa, eu tenho que ter um dono só, eu tenho que ter uma direção, eu tenho que ter uma decisão, e isso precisa andar em harmonia. E muitas vezes nós perdemos por não saber. No livro de Tiago, deixa eu voltar aqui. A dureza de coração, ela gera insensibilidade. E essa insensibilidade espiritual, ela é resultado de uma pessoa que ouve de má vontade, não percebe sua doença espiritual, foi cegada por Satanás, não aceita advertências. Isso fala conosco. Quem gosta de ser confrontado? Nossa Deus, todo mundo gosta? Mas o confronto é bom. O confronto nos faz abandonar pecados e nos faz mudar de vida. O que muitas vezes nós achamos é que as pessoas estão nos afrontando, e não é. Afronta é falta de respeito. Confronto é mostrar o que eu estou fazendo e que é perigoso. E muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que nós até sabemos que está errado, mas eu não quero ouvir, eu quero continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Isso é o que, igreja? Coração endurecido. Coração endurecido, que conhece a palavra, mas não quer obedecer. Nós não temos a mania de dizer, Deus conhece meu coração. Se eu tiver que mudar, Deus vai ter que fazer uma obra sobrenatural. O que é isso? Ele já fez. Ele já foi para a cruz. Ele já fez.
Mas muitas vezes nós falamos como? Deus tem que fazer. Tem que nada, Ele já fez. Aleluia. Ele já fez. Mas vive de acordo ao seu ponto de vista. A palavra diz, quem não dizima é ladrão. Mas o infiel diz o quê? Não deu. Tem que pagar conta. Tem que pagar, fazer compra. Alguém ficou doente. Então ele vai arrumar vários argumentos. Emprestei, não me pagaram. E olha, tem N situações. Mas a palavra de Deus diz o quê? Quem não é dizimista é ladrão. E quando eu não faço, segundo está a palavra de Deus, eu tenho um coração como? Vocês estão entendendo, gente? Se eu não faço aquilo que está na palavra de Deus, o meu coração é o quê? Endurecido. E a gente vai passando despercebido dessas coisas e não vê o quanto o nosso coração começa a receber flechas, começa a ser ministrado por coisas que são mundanas. E daí a pouco o templo do Espírito Santo está todo contaminado, está todo manchado. E você já perde o discernimento, aí você vai para um namoro, o namoro não tem nada de santo, você vai com um namoro tão mundano quanto o do seu amigo e da sua vida. E você quer ter autoridade para orar e ver a enfermidade embora, autoridade para mandar demônios embora e não tem. Porque o seu comportamento está comprometido com a sua vontade, com a sua opinião, não com o que a palavra diz. Sintomas de um coração endurecido, queridos. Não tem humildade para resolver as coisas na paz. Tesouro, meu caro, leva em qualquer lugar. E nós que estamos dentro da igreja temos que vigiar. Para que a nossa fala, as nossas decisões não sejam mundanas como ela fora. A vida aqui é que precisa regrar a vida lá fora. Não a vida de lá regrar a de dentro. E a vida espiritual tem que ser base de regra para a vida secular. Não o contrário. Mas muitas vezes nós queremos fazer com que a vida secular seja exemplo. Não estou falando que as pessoas não vivam bem. Tem muita gente que vive bem e não é convertida. Tem muita gente que é honesta nos seus negócios e não é convertida a Jesus. E tem gente que é desonesta nos negócios, acha que converteu e continua com os flashes de desonestidade. Não tem conversão. A conversão ela transforma. Conversão é algo que transforma. Se não teve transformação, eu preciso saber a quem eu estou convertida. Chega em ambientes com mais de uma pessoa e não cumprimenta a todos, somente as que lhe convêm. Estou falando de sintomas de um coração endurecido. Compra e não paga, e quando é cobrado, age com arrogância e indiferença. E isso acontece aqui dentro. Mas, pastora, nós fomos ensinados, somos. Mas muitos não estão buscando uma vida de santidade. E a palavra de Deus fala que sem santidade não veremos a Deus. Eu preciso me santificar. Se rebela e envolve outros na sua revolta. É infiel com os horários, com a palavra, empenhada com as pessoas do seu relacionamento. E hoje nós temos uma maneira de nos esconder. Eu falo o que penso, não meço palavras, falo asneira de coisas que não compreendo, acuso, ataco e fica por isso mesmo. Bendito Facebook, onde eu me escondo e também me escondo. Sabe
Sabe por que eu me escondo? Porque eu digo a coisa generalizada. Se alguém quer falar alguma coisa, não falei para você, falei de um modo geral. Aí eu me escondo. Mas eu exponho o meu coração podre quando eu vou para uma rede internacional e exponho a vida de um irmão. Mas eu acho que está tudo bem. Não está. Não está. Isso é um coração endurecido. E acaba virando um fofoqueiro virtual, né? Se é que pode chamar assim. Use as coisas para o bem do reino de Deus. Use a tecnologia para que o reino de Deus seja estabelecido, para que você seja beneficiado. Mas não use para a sua destruição. Porque quem mais perde é quem faz. Nem tanto quem é atacado é quem faz. Tenha o bom costume daquilo que a palavra de Deus nos diz. Vá até o irmão. Vá até a pessoa, que às vezes não é irmão de fé, mas é amiga, colega de trabalho. Vá até a pessoa. Não fica mandando recado virtual aqui. Isso é feio. Isso é imoral. Então, em nome de Jesus, vamos santificar a nossa vida. Vocês viram o que esse vídeo fala? Como que a pessoa vai sendo enredada, vai sendo enganada, e o tempo todo ela vai sendo destruída, e a pessoa não percebe, porque o pecado entra e faz um arraso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor para nos transformar. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, ele diz o seguinte: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quando eu faço algo que fere os princípios de Deus, mesmo depois de ser ensinado, então Deus me entrega e diz: olha, vai fazer o que você quiser. Eu fui conversar com uma pessoa e ela disse para mim assim: olha, se é pecado ou não o que eu estou fazendo, Deus vai ter que me libertar disso. Porque eu não estou fazendo nada para evitar. O que eu estou fazendo de consciência tranquila. Mas o Senhor falou o quê? Ele entrega a tais homens as suas paixões, as suas decisões, a pensamentos reprováveis. Não é que Deus tem que fazer. Eu já sei o que é pecado e eu preciso me afastar disso. Tem muita gente que chega no dia da ceia e olha para a mesa e fala assim: não posso. Eu tenho medo, eu não gosto de ir na igreja no dia de ceia. Seria melhor ter medo de pecar, de ficar no pecado, mas participar da ceia. Abandonar o pecado e participar da ceia. Confessar-se com Deus e participar da ceia. Ter decisões diferentes que agradam a Trindade Santa e participar da ceia. Jesus disse: olha, faça isso em memória de mim. Ele disse: eu me fiz pecado. Eu me humilhei. Eu me diminuí. Eu me tornei um igual, para que você pudesse experimentar. O meu igual é o Pai. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Permita que eles sejam satisfeitos em si mesmos. E que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Que eles sejam um só. Queridos, vou passar bem rápido. Deixa eu falar para você, jovem, que gosta de muitos ritmos e que acha legal pegar uma música mundana e colocar umas letrazinhas. Alguém coloca umas letras lá que diz que é evangélico. Hoje eu não
fazendo isso aqui, o Senhor foi muito nítido para mim. Disse, olha, uma música imoral, difamadora, jamais será bênção só porque trocou-se algumas partes da letra por dizeres evangélicos. Inspiração que veio do inferno, que eles precisam ficar. Fica lá. Não pense que Deus vai abençoar. Olha, eu fiquei sabendo que cheguei a... Tem algumas coisas que eu poderia dizer, mas eu poderia chocar aqui e a coisa pode não ficar legal. Vivemos num mundo cheio de diversidade. Hoje, queridos, eu não posso chegar num público, se eu fosse uma pessoa que falasse, fosse convidada a ministrar em um monte de lugar, eu não posso mais chegar num público e achar que vou dar uma palavra para mulheres. Aí eu vou chegar num lugar, eu tenho que ter cuidado agora. Porque não sabemos se estamos falando ali só para mulheres ou se estamos falando só para homens. Porque há uma diversidade de escolha. Se você chegar numa rua bem movimentada, um comércio bem movimentado, o fato de você ver alguém com trajes masculinos não significa que é um homem. E vice-versa. Imagine o coração de Deus, amados. E a mídia está todo mundo numa mesma fala. E hoje não é o caso de uma abertura mais, mas é um meio para que o fim seja realizado, o fim da destruição da família, o fim da dependência em Deus, o fim da fé em Jesus. É isso que eles querem. Mas como igreja eu preciso orar e pedir a Deus um coração quebrantado. Para pregar o Evangelho é necessário muito quebrantamento, pois não podemos nos isolar por discordarmos de pecados que se tornaram tão normais. Respeito pelas pessoas que Deus criou é imprescindível. Há, porém, questões que estão tornando a pregação contra o pecado, a busca por santidade como um tabu, coisa ultrapassada. Esse negócio que Jesus vai voltar, já tem mais de 2000 anos, não voltou até hoje. Para quê? Esse negócio de não desfrutar da vida, eu não sei que dia que eu vou morrer. Por que eu vou ficar me guardando? Guardando para quê? Para a terra? A Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje é muito comum você ver a imoralidade, a falta de respeito. Sabe qual foi a mensagem que eu recebi hoje no meu celular? Alguns anos atrás não se receberia essa mensagem. Porque eles não sabem quem é que está com esse telefone na mão. Não sei, devem saber, não sei. A mensagem foi assim: aquela loira da revista Playboy está te esperando nua. Era só entrar na internet e ia ver a imagem. Recebeu? Isso é uma falta de respeito. Isso é inversão de valores. Porque isso não é uma coisa que viria para nós. Esse tipo de propaganda ela era muito velada. Mas hoje está escancarado. Porque não se tem mais respeito. Mulher, valorize. Eu sempre falei isso e volto a falar. Você não é vitrine. Você não é para ficar ali e todo mundo passar a ficar olhando, te desejando, te cobiçando. Para com isso. Você é mulher virtuosa. Mulher que Deus chamou com propósito. Mulher que não precisa ficar desesperada para casar. Que quando tem problema no casamento, entra em desespero para dar um jeito de sair. Não. Você foi chamada para fazer diferença na sua geração. Homens que tem muitas vezes
com coração, com dificuldades, com pecados. Eu ouvi de um pastor semana retrasada. Ele disse: eu cheguei diante da minha igreja, pedi perdão à minha igreja, pedi perdão à minha esposa, pedi perdão aos meus 2 discipuladores, porque eu tinha uma dificuldade horrorosa. Eu era um imoral virtual. Eu gostava de entrar na internet. E aquilo me consumia. E às vezes eu ia para a igreja, eu tinha vergonha de mim mesmo e vergonha de confessar o meu pecado. Mas no dia que eu confessei, o Senhor me libertou. Queridos, pecado abandonado e confessado é libertação. Eu preciso ter coragem de fazer isso. Mas às vezes você usa palavras de dupla interpretação. Você brinca com sentimentos, você brinca com seu corpo. Você brinca com situações que são sérias. Aí quando a coisa não dá certo, você fala: é brincadeira. Como é que você vai brincar? Com sentimentos. Como é que você vai expor seu corpo e falar que isso é brincadeira? Como é que você vai jogar umas piadinhas para o rapaz para a moça, e depois falar que é brincadeira? Brincadeira que não colou, queridos. Já se falado não era brincadeira, não? O Senhor tem nos chamado a uma vida de santidade. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário ser cheio do Espírito Santo, é necessário ser batizado com fogo, é necessário orar, falar em línguas, profetizar aquilo que Deus te der, é necessário ler, meditar nas Sagradas Escrituras, é necessário ser santo. Vamos ler ali? Toda a igreja? Vamos ler todo mundo junto? É necessário ser cheio do Espírito Santo. É necessário ser batizado com fogo. É necessário orar, falar em línguas. É necessário ler, meditar nas Sagradas Escrituras. É necessário ser santo. Queridos, teria mais coisas, essa hora está um pouco avançada, mas eu creio que o objetivo foi alcançado. Eu não sei nem por que a gente fala hora avançada. Se a gente fosse olhar, quando há um interesse maior, a gente diz que a cabeça não ora. É verdade. Mas às vezes você fica tão preocupado com os outros, e eu não sei se você está preocupado com os outros ou com a gente, não sei. Porque a gente fica tão assim. A hora está avançada para quê? Para eu chegar em casa, ligar a televisão, para eu comer, para eu lanchar. A hora está avançada que eu já acostumei. E tem que ser essa hora. Mas independente da hora avançada, Deus tem nos chamado. Deus nos chamou a um ministério de reconciliação. Não ao ministério de fofoca, não ao ministério de inflamar, não ao ministério de difamar, mas ao ministério da reconciliação. Em nome de Jesus, ao ministério de amor, ao ministério da graça, da misericórdia. Você está se sentindo prejudicado em alguma área? Apresenta para Deus. Você está achando que você está sendo injustiçado em algum local? Apresenta para Deus. Mas seja santo porque eu sou santo, foi isso que Deus falou. Seja santo porque eu sou santo. Amém? Nós vamos passar a ceia. Mas antes, eu gostaria de te convidar.
você fala, repete algo aqui depois de mim. Você vai orar depois, cada um vai fazer a sua oração. Vai pedir a Deus que esse tempo perdido com comportamentos e sentimentos nos destruíram muito em algumas situações, em alguns momentos. Mas fala depois de mim. Quando satisfazemos nossos próprios interesses, sem nos sensibilizarmos com o ensino da palavra, em guardar a vida do outro, não sermos pedra de tropeço, somos entregues a uma disposição mental. É provável, julgamos que tudo que fazemos e a forma como fazemos é a correta. Nós vamos orar para que Deus dê um quebrantamento em nossos corações. Você que está aqui com sua esposa ou que está namorando, seja sacerdote no seu namoro, seja sacerdote no seu casamento. Olhe bem para a pessoa que está do seu lado, veja como ele está, veja como ele se veste ou ela se veste. Conversa, procure saber o que está na cabeça, os pensamentos. Veja o tempo que vocês têm de leitura, de devocional, de entrega. Veja como é a liberalidade, como está a disposição desse coração. Veja o tamanho da sua fé. Que não precisa ser tão grande, mas ela só precisa ser Jesus. Você vai orar, vai pedir a Deus que a sua mente não seja entregue a uma disposição reprovável, mas que os seus pensamentos sejam levados cativos ao senhorio de Jesus Cristo, e que tudo de bênção que Deus te dá, você vai usar para o engrandecimento dEle, do nome dEle, do reino dEle, em nome de Jesus. Se alguma coisa aconteceu na sua caminhada até aqui, houve algum tropeço, se arrependa, peça perdão por quem você errou, chega aqui na frente, peça perdão à igreja, se for isso precisa ser feito, mas que você tenha uma vida regada pelo Espírito Santo, uma vida de fidelidade ao Senhor, fidelidade aos pais, fidelidade a si mesmo, fidelidade à palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, somos a tua igreja, somos o teu corpo. Leva-nos, Deus, ao entendimento da tua palavra, Espírito Santo. Continua ministrando em nossos corações. Que cada um, ao chegar em casa, queira ler de novo o capítulo 1 do livro de Romanos. Leia de novo e aprenda que nós não fomos feitos para sermos objetos de escárnio. Nós não fomos feitos para sermos cavalos do diabo, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Senhor, leva-nos além, leva-nos ao nível de entendimento que vai gerar transformação. Senhor, como igreja, eu me coloco aqui, eu te peço perdão pelo pecado da fornicação, eu te peço perdão pelo pecado do roubo, eu te peço perdão pelo pecado do adultério, tanto físico quanto virtual, quanto de pensamento. Eu te peço perdão porque eu desejei mal para o meu irmão. Eu te peço perdão como igreja, porque muitas vezes temos sido indiferentes ao clamor do Senhor. Mas Deus, restaura-nos para a tua glória, restaura-nos pelo teu poder, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, e permita que nós possamos ouvir a tua voz, entender a tua palavra e obedecer ao teu chamado. Em
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome essa igreja nas tuas mãos, ó Pai. Cubra com teu sangue o lar de cada um. Cubra a vida de cada um com teu sangue, Jesus. E Espírito Santo, batiza-nos com fogo. Batiza-nos com fogo. Em nome de Jesus.